Boa tarde, está no ar o De Cara com a Imprensa e hoje o nosso convidado é o deputado federal Rubens Bueno, do PPS do Paraná, que vai nos falar aí sobre a sua atuação lá na Câmara dos Deputados, também sobre alguns assuntos aí de interesse geral da nação, do nosso país, o seu cotidiano lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Essa entrevista, essa conversa você confere em instantes, logo após o intervalo, aqui no De Cara com a Imprensa. Fique conosco. Estamos de volta com o De Cara com a Imprensa e hoje o nosso convidado é o deputado federal Rubens Bueno, do PPS do Paraná. Ele também é presidente do partido aqui no estado, que vai nos falar aí sobre a sua atuação lá na Câmara dos Deputados em Brasília, alguns assuntos aí como mais médicos, PECs da sua autoria também, temos aí a PEC do fim do foro privilegiado para os parlamentares, fim do voto secreto, enfim, panorama aí como está sendo o seu cotidiano lá em Brasília, a sua atuação. O deputado Rubens Bueno é natural de Sertanópolis, aqui no Paraná, secretário de Justiça do Paraná entre 1987 e 1990, foi 2 vezes deputado estadual, prefeito de Campo Mourão entre 93 e 96, deputado federal pelo 3º mandato, em 2010 foi reeleito com mais de 120 mil votos e é considerado um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, um prazer muito grande estar aqui, cumprimentá-lo em nome do nosso partido PPS, agradecer a família de Francisco Beltrão, de toda a região do Sudoeste, é um prazer muito grande estar aqui. Certinho. Deputado, como é que estão aí as ações do PPS, do seu partido e também a sua ação lá na Câmara dos Deputados, representando aí o nosso estado lá em Brasília? Olha, primeiro eu preciso dizer que nós estamos vivendo agora um momento chamado Projeto Pé na Estrada. Nos anos ímpares, nós visitamos todas as regiões do estado, vamos discutir a renovação dos diretórios e novos congressos municipais, a renovação das direções executivas e também a filiação de novas pessoas da comunidade que desejam participar de um partido decente como é o PPS. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo já hoje a 15ª região do estado com o Francisco Beltrão. E além disso também vamos discutir chapas de candidatos a deputado estadual, deputado federal. E há hoje uma orientação nacional e estadual para que a região sudoeste tenha candidato a deputado estadual e deputado federal pelo PPS para arejar o debate, para trazer esse espaço novo que a sociedade nas ruas está cobrando dos políticos e dos partidos. Pois é, justamente também sobre essa movimentação para as eleições do ano que vem, aqui na nossa região, por exemplo, como é que está mais especificamente a movimentação do PPS? Olha, o Gervásio Kramer é o nosso presidente do PPS, Francisco Beltrão. Isso é uma coisa muito boa, porque é um homem respeitado, está na sociedade, faz parte da equipe do prefeito Neto, enfim. É com ele que nós estamos tratando aqui na região todos esses movimentos e renovação do partido. E temos aí absoluta confiança e certeza que teremos aqui um papel a desempenhar da maior importância. Ainda sobre o seu partido, o PPS, nós tivemos recentemente aí um projeto de fusão do PPS com o PMN, que isso originaria o MD, Mobilização Democrática. Essa fusão chegou muito próximo de uma conclusão, quase aconteceu, mas não chegou ao seu fim, ao seu término, acabou não acontecendo. Queria que o senhor esclarecesse os nossos telespectadores por que essa fusão não aconteceu, qual foi o motivo? Bom, primeiro eu preciso dizer o seguinte, em fevereiro o PT resolveu lançar a presidente Dilma candidata à reeleição. Em fevereiro, quase 2 anos antes das eleições de 2014. Isto é um ato de irresponsabilidade. Claro que é legítimo fazer, mas enquanto no governo, isso traz para o governo danos de toda a ordem. Não se pensa mais a médio e longo prazo, só fica pensando na próxima eleição. Daí criaram ministérios para acomodar o PSD, criaram estatais para acomodar a PTB e outros partidos, para poder buscar cada vez mais uma aliança mais ampla possível para liquidar com as eleições presidenciais no primeiro turno de 2014. Então a nossa resposta foi imediata. Já fomos para a fusão, para que com esta fusão pudesse ampliar o espaço da oposição, para termos mais candidatos, mais nomes, incorporar a oposição para o bom debate eleitoral do ano que vem.
O Aécio Neves saiu a organizar o seu PSDB, a Marina Silva a organizar o seu partido, o nosso Eduardo Campos de Pernambuco buscando mostrar também a sua vontade de disputar a eleição do ano que vem. Então, com isso, as coisas começaram a caminhar. E nós tivemos em seguida, em junho e julho, a mobilização da sociedade de forma espontânea, quando 2 milhões de pessoas foram às ruas para dizer: nós queremos saúde padrão FIFA, queremos educação padrão FIFA, nós queremos fim da impunidade, da corrupção, queremos transporte urbano adequado, confortável, mais barato, e não essas espeluncas que andam em algumas cidades do país sem nenhuma preocupação governamental. Resultado disto, né, nós vimos então a presidente Dilma, que tinha 73% de aprovação, caiu para menos de 40%. Então, este resultado eleitoral fez com que fizesse um movimento da maior importância histórica para o país e trouxesse para a oposição esta oportunidade. Fizemos a fusão. Como depois desse movimento nada mais tinha o que fazer, porque o próprio TSE não respondeu à consulta se valia a fusão de 2 ou mais partidos, como partido novo, não respondeu até hoje, então não havia razão de continuar com a fusão. Então retomamos o PPS e com o PPS estamos aqui trabalhando com o projeto Pé na Estrada. Certinho. Fusões de partidos, tivemos aí a criação do PSD também recentemente, do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. A Marina Silva está tentando articular aí a rede sustentabilidade, mas eu queria saber... Paulinho da Força Sindical está ultimando o seu rede Solidariedade. Solidariedade também, muito bem lembrado, deputado. Eu queria saber também do senhor, hoje, depois das manifestações de junho e julho, que levaram aí, como o senhor disse, milhões de pessoas às ruas, o senhor acredita que o sistema político brasileiro está em crise, o sistema como um todo? As pessoas elas estão desacreditadas do sistema político? Olha, hoje fizemos uma reunião em Renascença, né? E esta reunião em Renascença, lá estava o prefeito, o Padre Lecir, o presidente da Câmara, o Cassiano, enfim, todos procurando mostrar claramente o que é este efeito da emenda parlamentar individual, que é um troca-troca que se dá no parlamento. Então se deixa de votar e discutir os grandes temas para desviar a atenção com algo menor. Ou seja, para que serve um deputado federal? Ele serve para fazer boas leis para o país e serve para fiscalizar os atos do Poder Executivo e a correta aplicação do orçamento público, que é fruto dos impostos que pagamos. E lá nós vamos discutir isso. Quer dizer, ninguém quer saber de reforma política, de reforma tributária, de reforma da
Mas Estamos de volta com o programa De Cara com a Imprensa e hoje nós recebemos o deputado federal Rubens Bueno, do PPS, que também é presidente do PPS aqui no Paraná, que está nos falando aí sobre a sua atuação na Câmara dos Deputados e também sobre os temas aí que estão nos noticiários diariamente na parte de política, questão do voto, do fim do voto secreto, fim do foro privilegiado, o julgamento do mensalão, dando aí um panorama lá de Brasília. Deputado, sobre o fim do voto secreto dos parlamentares. Tivemos aí recentemente o episódio do deputado Natan Donadon, que fica naquele dilema, deputado, ex-deputado, é um deputado que está no presídio, mas continua deputado. O Henrique Alves decidiu suspender o mandato dele, ou seja, ele perde todos os benefícios de parlamentar, mas oficialmente ainda é um deputado. Qual que é a posição do senhor? O senhor que é favorável ao fim do voto secreto, como que os deputados estão vendo essa posição da população com relação a isso? Olha, é preciso dizer primeiro que nós vivemos uma noite muito triste para a Câmara dos Deputados quando o mandato do Natan Donadon não foi cassado. Dos 108 deputados que não compareceram, 62 estavam presentes e não votaram. E faltaram 24 votos para cassar o deputado Donadon, que foi condenado em última instância pelo Supremo Tribunal Federal a 13 anos de prisão em regime fechado, lá na penitenciária da Papuda, em Brasília. Ele saiu da penitenciária, num camburão, algemado, foi até a Câmara, saiu do camburão, tirou as algemas, foi para o plenário, se defendeu, né? Não foi cassado, voltou algemado no camburão para a penitenciária. Ou seja, nós temos um deputado presidiário dentro da Câmara Federal. Isso é uma vergonha do país para o mundo, né? Imagine, nós temos lá Naquela mesma noite, a solução ali imediata foi exatamente afastá-lo do mandato. Isso foi um ato do presidente Henrique Eduardo Alves. Afastá-lo do mandato, convocar o suplente, e ele não recebe um centavo, não tem gabinete, não tem, enfim, nenhuma benesse ou nenhum direito com relação ao seu mandato de deputado federal. Esse é um fato bom, mas jamais poderíamos ter deixado de caçá-lo naquela noite para a Câmara mostrar para o país que nós não concordamos com esse tipo de situação. Resultado disso, o voto era secreto. Ninguém ficou conhecendo o voto dos deputados que votaram a favor dele, que se abstiveram de votar e que não compareceram. Os que não compareceram, você sabe que foi publicada a lista. Mas aqueles que votaram favoravelmente também não sabem quem foram. Foram 233 votos. E eu estava dentre esse, que queria cassar o mandato do deputado Donadon. O que é que aconteceu então? O voto secreto, ele passa a ser uma burla de uma prestação de conta que o deputado deve permanentemente dar à sociedade que o elegeu. Não é? Então o voto secreto é para cobertar esse tipo de... Então vamos acabar com isso. Na semana seguinte, nós votamos uma PEC num regime de urgência e acabamos com o voto secreto para todas as situações na Câmara dos Deputados. O Senado agora está votando esta medida, mas está criando algum problema. Nós vamos ter que resistir a isto e acabar com o voto secreto. Até porque há pouco tempo nós acabamos com o 14º e 15º salário dos deputados, porque o voto era aberto. Ninguém ousou se manifestar a favor de uma situação como esta, inaceitável de um deputado ter 2 salários a mais por ano, como vinha acontecendo ao longo de dezenas de anos. Com isso acabou, porque quando foi colocado em votação, tinha que se manifestar publicamente, e não teve nenhum voto contrário.
Então é mais uma coisa boa que você coloca, o respeito que tem entre quem está na Câmara, aquele que é o eleitor, aquele que faz parte da população como um todo. Então é uma coisa boa. O voto secreto não pode mais continuar. Radicalizar para valer. É voto aberto em todas as situações, é o que nós defendemos. Até porque o presidente da Câmara, Henrique Alves, disse também que ele é completamente contra também a questão do voto secreto, né? Mas o senhor acredita que no caso nós tenhamos aí o fim do voto secreto em todas as sessões, o fim do foro privilegiado, a Câmara dos Deputados ela vai conseguir recuperar a popularidade junto à população, a credibilidade que vem sendo abalada aí nos últimos anos, nos últimos meses? Olha, eu preciso dizer o seguinte, a popularidade até que não é difícil, o problema é a credibilidade. Essa você vai anos para conseguir construir a credibilidade da sua imagem, da imagem da televisão, de uma empresa ou de um agente político, né, um deputado. É muito difícil você construir. Você constrói e de repente ser destruído por uma irresponsabilidade de alguém que no conjunto fere a instituição importante que é a representação popular através do parlamento brasileiro. De outro lado também você atinge a política como um todo. Ao invés de ser aquele político acusado e responsabilizado, fere a política como um todo. E isto é ruim para a democracia. Se a política é a busca do bem comum, nós temos que a atividade toda ela e a sociedade no seu conjunto dizer é por aí que nós temos que caminhar. Com gente boa, com gente séria. E aquele que eventualmente deu um voto favorável a uma situação grave como essa, tem que ser responsabilizado. E a melhor situação é aquela que o povo responsabiliza pelo voto. Ninguém chega na Câmara Federal por um passe qualquer, por um milagre qualquer. Chega lá porque o povo elege. Então a responsabilidade é de todos, daqueles que elegem e daqueles que eleitos cumprem com o seu papel. Sobre credibilidade também, popularidade, nós temos aí o processo do mensalão lá no STF. Pode ser que haja um novo julgamento para alguns condenados, os principais condenados do mensalão, no caso de José Dirceu, José Genuíno, Marcos Valério, esses podem vir a ter um outro julgamento, direito a um outro julgamento. O senhor acha que esse novo julgamento, caso ocorra, vai afetar profundamente a credibilidade, a imagem do Poder Judiciário no país, que até então não foi tão prejudicada como do Poder Executivo, do Poder Legislativo? Olha, é evidente que vai. A população brasileira espera já há muito tempo um julgamento definitivo, não é? A sentença definitiva do caso do mensalão. Há quantos anos estamos vendo esta mesma história se repetir? Se for a um novo julgamento, nós estaremos dizendo para o mundo que o Brasil é o país da impunidade. E o Supremo Tribunal Federal tem esta missão, e a missão acima de qualquer coisa, de dizer que não. Aqui agora é o fim da impunidade, nós estamos começando uma nova história para o país em que aqueles que porventura desviou-se da sua função ou desviou dinheiro público, ele será responsabilizado, será sentenciado, condenado e preso, como no caso do donador. Deputado, o seu partido, o PPS, foi à justiça contra um pronunciamento da presidente da República, Dilma Rousseff, no último feriado, na véspera do feriado de 7 de setembro. Alguns cientistas políticos, comentaristas políticos destacaram que a presidente deveria, por ser um feriado da pátria, feriado nacional, ela deveria ter feito aí um balanço histórico sobre o significado desse feriado no seu pronunciamento, algumas ações aí com relação à nação, mas preferiu fazer uma campanha política antecipada, como muitos cientistas políticos definiram o pronunciamento da presidente. O seu partido foi à justiça contra isso. Exatamente como foi essa ação do PPS contra o presidente da República? Foi uma ação baseada em quê? No pronunciamento, mas baseada em quê? O pronunciamento é um pronunciamento eleitoral. O cunho é absolutamente eleitoreiro, não é? Se você pegar lá em fevereiro deste ano, quando ela foi lançada candidata à reeleição, foi um evento eleitoreiro. Ela é presidente da República em São Paulo, numa reunião do PT. Quer dizer, isso é eleitoreiro. Ou ela não tem o que fazer enquanto presidente? É evidente que tem, até porque no Brasil é o tipo de um presidencialismo imperial, onde tudo o presidente pode e o resto pode mais ou menos. Então nós temos que começar a pensar de forma diferente, que ela tem que cumprir com a sua missão e com a sua função enquanto presidente da República e deixar que as coisas aconteçam no seu tempo de acordo com a lei. Porque eleitoreiro foi lançada a candidata à reeleição em fevereiro. Em março o PT foi para a rede de rádio e televisão, ela, presidente, e o Lula, os dois falando o tempo todo sobre os 10 anos de poder. Isso se repetiu em todas as falas presidenciais.
Ora, se você juntar o lançamento da candidatura à reeleição, se você for por rádio e televisão e ver as peças de propaganda do PT, que são legítimas, são legais, mas ver as ações da presidência e os discursos em rede e televisão, é evidente que é uma complementação da situação eleitoreira que se dá para a instituição Presidência da República. E é isso que nós combatemos. Ou o Tribunal Eleitoral tome providência, ou acabe de vez, libere de vez. Mas não fica com essa situação meio que farsa para cá e farsa para lá, de que é para valer qualquer tipo de propaganda extemporânea seja proibida. Não está sendo. Ou seja, a presidente da República está se preocupando com assuntos que deveriam ser da alçada da executiva do partido dela. Dela dentro do limite do seu partido e do seu tempo, e não com a instituição Presidência da República. Enquanto presidente da República tem que cumprir com a sua função e com a sua missão, e não usar tempo de rádio e televisão para dizer que 10 anos no poder, que é o partido, aí vem na véspera do 7 de setembro, que é uma data fundamental para o nosso país, né? Data da independência, né? Onde tantos tombaram, né, para construir esta bela história da independência brasileira, começar de Tiradentes. Este é um momento para levantar o astral, né? Dizer que nós temos uma nação, que nós patriotas reverenciamos uma data como essa, e não fazer propaganda de governo com cunho eleitoral. Um patriotismo que inclusive está tão em crise aqui no nosso país, né? Mas o seu partido, o PPS, ele foi à justiça... Mas está em crise, Guilherme. Por quê? Porque está em crise porque as autoridades não se fazem dar o respeito. Seja o presidente da República do jeito que está fazendo, seja o deputado do jeito que está agindo, seja o prefeito ou o governador do jeito que está fazendo, todos precisam se dar ao respeito. E ao respeito é aquele cargo que você desempenha de acordo com a lei e sempre procurando o bem comum. Sempre procurando o bem comum, jamais admitir em qualquer situação que o dinheiro público vai ser desviado. Não, hoje não se dá o respeito, vota do jeito que quer, faz uma situação que vai se agravando, esse caso da votação do Donadon e tantos outros casos. Quer dizer, nós temos que buscar, enquanto autoridade eleita pelo povo, de se dar ao respeito. E o PPS, no caso, quer que a Justiça Eleitoral tome alguma providência, alguma punição contra o PT? Exatamente por quê? Porque é uma propaganda fora de época. Então tem que ser punido, de acordo com a lei. Certinho. Sobre o PPS... Propaganda eleitoral fora de época, completar. Sim. Propaganda eleitoral fora de... Aliás, o PT é craque, né? Ele é absolutamente imbatível no marketing político, né? O Brasil tem a melhor saúde do mundo, a melhor educação do mundo, o melhor transporte do mundo. Nada disso era verdade. Por isso que 2 milhões de brasileiros foram às ruas. Porque o governo dizendo que era um paraíso no Brasil, a realidade brasileira outra. Por isso que o povo foi às ruas protestar indignado com essa situação. É o tal do nunca antes na história desse país. Pronto. Você fechou bem. Deputado, o seu partido, o PPS, já tem aí alguma posição com relação às eleições do ano que vem? Deve apoiar o Eduardo Campos, Aécio Neves? Já tem alguma negociação? Havia uma possibilidade do José Serra, ex-governador de São Paulo, vir para o PPS. Como é que está essa situação? Veja, primeiro nós estamos no campo de oposição. Nós apoiamos o Serra em 2010. O povo brasileiro disse: a Dilma vai governar e vocês vão fazer a oposição. Nós estamos fazendo a oposição. Sem oposição é ditadura, é tirania. E nós não podemos jamais deixar que isto contamine a democracia. Não, nós estamos cumprindo com o nosso papel. O que no Brasil é muito diferente. Você perde a eleição, no outro dia você pula para o lado de quem ganhou. Esta é a cultura política brasileira. Lastimável, lamentável. Nós estamos cumprindo com o nosso papel. E nós vamos estar no campo de oposição. Seja Eduardo, seja Marina, seja Aécio, ou se o Serra vier para o PPS e for o candidato. É neste campo que nós vamos atuar para ir para o embate eleitoral do ano que vem, derrotar este governo e reconstruir o país, economicamente, socialmente e moralmente. São esses 3 pontos que nós precisamos reconstruir o Brasil. Deputado, sobre o programa Mais Médicos do governo federal. Aqui na nossa região, na região sudoeste do Paraná, apenas o município de Capanema deve receber um médico do programa Mais Médicos. Qual que é a posição do senhor sobre esse programa que gerou muita polêmica? A questão dos médicos cubanos também, muitos falaram que eram, na verdade, espiões cubanos que estavam vindo para o Brasil. Qual que é a opinião do senhor sobre o programa Mais Médicos do governo? Olha, precisamos separar bem. Não há nada contra médico estrangeiro. No Brasil tem milhares de médicos estrangeiros, que na região deve ter. Onde você vai, você tem médico estrangeiro. Ora é um boliviano, ora é um paraguaio, ora é um venezuelano, ora é um inglês, um americano. Nós temos médicos aqui, né, argentinos, famosos em Curitiba. Então, o que é que nós estamos tratando? Tratando que tem uma regra. Esta regra é alguém que se forme lá fora. Para atuar profissionalmente no Brasil, ele tem que passar por um exame, para saber se ele está preparado profissionalmente para o exercício da profissão no Brasil. É isto. E eles rasgaram tudo isso. Que é o Revalida. Que é o Revalida. Rasgaram o Revalida,
né? Ao rasgar o Revalida, estão trazendo 4 mil médicos de Cuba a um valor de R$10 mil por mês, cujo dinheiro não vai para o profissional. Vai primeiro para o governo. Vai para o governo cubano. Nós vamos pegar 1.440 bilhões de reais, que é o resultado dos 3 anos de convênio, e repassar esse dinheiro para a ditadura cubana. É isso que a população tem que saber. E o médico vai ganhar 500, 600 reais, ganha 550 reais na Venezuela, que é o que mais ganha fora de Cuba. Não é? Então você vê como é que nós estamos tratando isto. Resultado disso, nós temos que ver que aqui tem leis, né? Não podemos trazer a lei cubana para cá, o Estado policial de lá para cá, a ditadura para cá. Por quê? Porque aqui não serão atendidos enquanto a legislação trabalhista brasileira. Aqui o médico não terá direito a férias, a hora extra, não terá direito à previdência. E é isso nós não podemos aceitar. Certinho, então, deputado. Infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim. Foi uma honra, um prazer recebê-lo, o senhor aqui. Desejo sucesso no seu trabalho lá em Brasília. Muito obrigado, um prazer muito grande. Felicidades à família de Francisco Beltrão e de toda a região. Certinho, deputado. Mais uma vez, muito obrigado. E assim nós encerramos o De Cara com a Imprensa. Nós voltamos no próximo sábado. Agora você assiste ao programa Variedades em Foco com Júlio César Leonardi. Obrigado pela sua companhia e boa tarde.